Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a los que ya se suman a este webinar. Boa noite a todos aqui no Brasil. Bem-vindos todos que se juntaram a nós nesse webinar. La intención de este webinar es seguir haciendo una labor mientras suceden estos eventos que nos ha tocado a nivel planetario. O interesse desse webinário é continuar fazendo o trabalho enquanto acontecem esses eventos que acontecem com todos nós a nível planetário. Es como momento de plantar las semillas dentro, en ese silencio, para cuando llegue el momento de que podamos salir. É como se fosse um momento que nós podemos plantar a semente dentro, aproveitar o silêncio e ficar pronto para quando nós possamos sair. Para los que no me conocen, mi nombre es Carola Castillo. Para os que não me conhecem, meu nome é Carola Castilho. Y soy la directora y fundadora de la Escuela de Reconstructivas. Sou a diretora e fundadora da Escola de Reconstrutivas. Y hoy me acompañan unas panelistas maravillosas. E hoje me acompanham as panelistas, as apresentadoras, talvez, maravilhosas. Las cuales voy a dejar hablar porque son las que tienen que hablar. E eu vou deixar elas falarem porque são elas que têm que falar. Le doy la bienvenida a Leticia, a Tatiana y a Adriana. Eu dou as boas-vindas à Letícia, à Tatiana e à Adriana. En el día de hoy nos vamos a encargar de hablar un poco de la escuela. No dia de hoje nós vamos falar um pouco sobre a escola. En qué se basan las reconstructivas. Em que se baseiam as reconstrutivas. Y cualquier pregunta que tengan, recuerden que la pueden dejar en la sección de preguntas, en la parte de abajo, donde tienen todo su panel de control. Allí hay una sección de preguntas y respuestas. Para nosotros es más sencillo por allí que si las dejan por el chat. E lembrem-se que se vocês tiverem alguma pergunta, façam ela aqui na caixinha que tem aqui embaixo da tela, na seção de perguntas e respostas. É mais fácil para nós termos o controle de todas as perguntas nesta caixinha. Pero mi recomendación es que no aprovechen de hacer preguntas que verdaderamente tengan trascendencia. Mas a minha recomendação é que vocês façam perguntas que realmente tenham transcendência. Si quieren fechas, alguna información, se pueden comunicar con nosotros y nosotros respondemos los correos. Se vocês quiserem datas ou alguma outra informação, vocês podem entrar em contato conosco através do e-mail e nós respondemos. Y las chicas después dirán dónde poder encontrarnos para dar información. E nós vamos dizer a vocês depois onde vocês podem nos encontrar para ter essas informações. El movimiento de las reconstructivas ya alcanza unos 10 años. O movimento das reconstrutivas já tem cerca de 10 anos. Y es un movimiento, yo diría, en evolución de muchas herramientas. E é um movimento, eu diria, de evolução de muitas ferramentas. Las personas más interesadas en el trabajo son las personas que vienen de las constelaciones familiares. As pessoas mais interessadas no trabalho são as pessoas que vêm das constelações familiares. Porque mucho del trabajo de muchas de las que estamos aquí venimos de las constelaciones. Porque muito do trabalho, muito das que estamos aqui, nós viemos das constelações familiares. Pero las reconstructivas no son 100% constelaciones. Mas as reconstrutivas não são 100% constelações. Y esa es la pregunta número 1 que siempre recibimos en los webinars, ¿qué son las reconstructivas? E esta é a pergunta número 1 que nós sempre recebemos nos webinars. O que são as reconstrutivas? Entonces el webinar de hoy tiene que ver con ese tipo de preguntas, con cualquier detalle que quieran conocer. O webinar de hoje tem a ver com esse tipo de perguntas ou qualquer outro detalhe que vocês queiram conhecer. Y por eso quiero darle espacio a las expertas en el panel de hoy, a las facilitadoras de la escuela que ya vienen caminando el trabajo.
por isso eu quero dar espaço para os experts, para os especialistas no trabalho, que já vêm trabalhando e caminhando no trabalho das reconstrutivas. Y este webinar está diseñado en idioma portugués y es lo que vamos a respetar. E este webinário está desenhado no idioma português e nós vamos respeitar isto. Si llegasen a tener alguna duda de alguna palabra, por supuesto ya tendrán que hablarlo entre ustedes mismos en portugués. Se vocês tiverem dúvidas de alguma palavra, vocês podem falar entre vocês em português. La escuela pronto va a seguir informando sobre los webinars en holandés, en inglés. Em breve, a escola vai informar sobre os webinários em holandês, em inglês. Van a entrar los de México también con un webinar. Os mexicanos também vão fazer um webinário. Y tenemos 4 facilitadoras de la escuela, que son Mimi, Eva, Lorena y Jessica, que van a contar sus historias y anécdotas dentro de las reconstructivas. E nós temos 4 facilitadoras da escola, que é a Mimi, a Jéssica, a Lorena e a Eva, que vão contar das histórias delas dentro das reconstrutivas e da escola. Entonces, bueno, le quiero dar una vez más una calurosa bienvenida a estas bellezas de mujeres. Então, eu quero dar novamente as boas-vindas a estas belezuras de mulheres. Muy inteligentes. Muito inteligentes. Pero con un gran corazón. Mas com um grande coração. Y el que tiene gran corazón es valiente, ¿no? Muy valientes. E o que tem grande coração é muito valente, verdade? Entonces, pásenla rico, disfruten su webinar y então aproveitem, desfrutem o webinário. Que quedan en las mejores manos. Porque vocês vão ficar nas melhores mãos. Bienvenidas, chicas. Es todo de ustedes. Bem-vindas. É de vocês. Obrigada, Carola. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Tati. Prazer revê-la. É uma honra para nós, né, como representantes, eu acredito para a Adriana, Tati também, que trouxe as reconstrutivas aqui para o Brasil, falar em nome da escola, a Carola, diretora da escola, a gente tem o Bart de Koning, que é o co-diretor da Bélgica também, e uma equipe fantástica aí de facilitadores pelo mundo afora, e a gente vai informar vocês sobre toda essa equipe, onde nós estamos e o que estamos fazendo, né? A gente vai falar sobre como surgiram as reconstrutivas, vamos explicar em que se baseiam também, e nossas experiências, né? Mas antes de começar, eu queria perguntar para a Tati como foi a sua experiência como tradutora, né, logo nesse começo, onde ainda ninguém sabia o que se tratava, né, como foi para você participar como pioneira dentro dessa viagem das reconstrutivas para o Brasil. Pode falar um pouquinho aí para a gente, Tati? Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Tatiana, membra por carinho da escola, né? Não sou facilitadora, não sou terapeuta, mas eu me considero um pouquinho parte de tudo isso pela minha trajetória. Em 2014, acredito que era a segunda vez que a Carola vinha ao Brasil, ela foi convidada para vir para Curitiba e eu fui convidada para ser sua tradutora. Eu já vi que tem algumas pessoas aqui no chat, entre os convidados que estavam naquele então, e realmente a única coisa que me pediram foi: você precisa ser cabeça aberta. Eu falei, tá bom, cabeça aberta eu sou. Eu estava passando um processo pessoal muito difícil na época, fui a minha terapeuta, já fazia terapia, já seguia essa orientação. Ela falou, vai, mas se você não se der conta, larga e vai embora. E aí eu comecei, né? E daí o bichinho já se instalou. E em 2016, quando ela veio novamente, a organização que estava organizando para trazê-la, a ideia surgiu, na verdade, de um grupo de pessoas que queriam ir atrás dela, queriam que eu fosse junto para traduzir para eles, acredito que era na Colômbia, se eu não me engano,
E daí o pessoal que estava organizando acabou tendo outros compromissos, outro tipo, uma tinha que viajar para o Vietnã na época, não tinha nem como organizar. E acabei aí também dando uma de tradutora organizadora do workshop que teve. Acabou sendo em Campinas, era para ser no Rio de Janeiro e acabou sendo em Campinas. Foi a Renata Reis, que ajudou a organizar. E foi em 2016, né? Logo eu falei, e aí, nessas participações minhas como tradutora, ela me dava um presentinho, né? A Carola me dava um presentinho, ela sempre me colocava para fazer uma reconstrutiva ou duas, assim, quando alguém estava muito cansado, ela me dava, mas eu nunca tinha feito um tema meu, né? E ela me disse, olha, se você quiser fazer, você vai ter que ir para fora do país, porque no Brasil você sempre vai me traduzir. Né? Em 2016 a gente já tinha trabalhado no Ecos do Passado, que foi lançado em 2016, que é o livro que traz muita gente né, que trouxe muita gente para Carola aqui no Brasil. E ela falou, não, você vai ter que me buscar fora. Eu falei, então tá bom, eu quero seguir com isso, né? Então eu acabei, falei, não, então eu vou fazer uma formação mesmo, porque eu quero. Às vezes era muito difícil eu me colocar numa posição de tradutor. A gente não pode se envolver e eu resolvi fazer a formação para poder ser uma melhor tradutora de reconstrutivas. E em 2018 eu fui para Costa Rica, foi espetacular. Finalmente fiz a minha primeira reconstrutiva com um tema meu, né? Já tinha muitas dicas anteriores do que iria acontecer ali, porque afinal já tinha feito algumas reconstrutivas de outras pessoas, né, de temas de outras pessoas. Em 2018 ela veio com Imensa Vida para Belo Horizonte, e depois disso ela me pediu que eu fizesse a organização dessa formação aqui no Brasil, que nós fizemos ano passado, em novembro. E de tradutora, eu acabei virando também organizadora. Eu já traduzi o outro livro dela, o Caminho até a Maga. Este, sim, um pouquinho mais complicadinho. Entrei no meu processo, né, enquanto fazia a tradução, tive que deixar um pouco o livro, viver aquilo, voltar. E agora, novamente, a pedido da Carola, estamos organizando a formação e a supervisão agora com previsão de que aconteça em novembro. Esperamos que dê tudo certo e que aconteça. É isso. Legal, obrigada, Tati. Sua contribuição foi sensacional e segue ainda, né? O meu encontro com as reconstrutivas foi no ano de 2018, né? Mas exatamente quando eu ia iniciar o meu primeiro trabalho de grupo como consteladora. Eu sou psicóloga clínica, trabalho com constelações. Eu estava bastante insegura em começar a fazer o trabalho de grupo, e eu havia convidado uma colega que já tinha meio metro a mais de experiência para me acompanhar caso eu não conseguisse executar. E ela me falou sobre as constelações reconstrutivas, e era algo que eu nunca tinha ouvido falar a respeito, e ela disse para mim, bem resumidamente, que era uma constelação que se fazia com 4 pessoas em 10 minutos. E era algo muito fora do que eu entendia sobre constelações, do que eu fazia até então. Eu não deu tempo dela me explicar nada além disso, e essa informação ela ficou aqui guardada, essa frase, né? Até que passou um ano, ou um ano e pouco depois, e eu fui convidada para fazer um projeto de desenvolvimento de resiliência com uma equipe de trabalhadores. Era um projeto grande que eu queria executar bem feito. Porém, o tempo que eu tinha dentro daquele número de pessoas para trabalhar não me permitia fazer as constelações estruturadas como eu vinha trabalhando. E eu me lembrei daquela frase, 10 minutos, 4 pessoas, falei, deixa eu ligar, liguei para ela. Quem faz isso? Ela, Carola Castilho. Eu falei, essa mulher vem para o Brasil, estava faltando uma semana para o workshop de Belo Horizonte, e ela falou, vem, semana que vem, ela vai estar aqui na sexta-feira.
Eu falei, como é que eu me inscrevo? Eu quero participar. E aí eu fui, já não tinham vagas mais para aquele grupo, nem tinha sido divulgado, na verdade, que ele já abriu praticamente preenchido. Mas uma pessoa desistiu naquela mesma semana e eu estava ligando insistentemente. Foi onde eu fui parar, em Belo Horizonte, em 2018, com Carola Castilho, no workshop de reconstrutivas. E naquela sexta-feira, que foi o primeiro dia, eu fiquei bastante impressionada com o que eu tinha experimentado e definitivamente não era constelação, não era com 10 minutos e era tudo muito diferente do que eu estava esperando, mas foi profundamente revelador, né? Eu vou falar para você em que se baseia, como é que se dá um pouco do processo, mas essa experiência me marcou muito em 2018, mudou muito a minha forma de entender muitas coisas, e dali eu já sabia que eu queria formação, eu já sabia que meu trabalho ia mudar muito, e eu sempre gosto de explicar como se as reconstrutivas fossem uma peça bem pequenininha que conectou em mim 18 anos de informação sobre comunicação humana, sobre terapias familiares, sobre as terapias sistêmicas e uma série de outras coisas que eu já vinha estudando. E é como se tivesse conectado essas informações e levado o trabalho para um outro nível de consciência, para um outro nível de energia, tá? Bom, eu queria pedir para a Adriana, por favor, contar para a gente, né, uma breve história, como surgiram as reconstrutivas, Dri. Boa noite, pessoal. Prazer de estar aqui com vocês. É uma delícia poder estar falando um pouquinho das reconstrutivas, né? Vou falar um pouquinho da minha história com as reconstrutivas. Eu entrei em contato em 2014, né, com as reconstrutivas, com uma pessoa que fazia um trabalho com as reconstrutivas. Eu peguei uma outra etapa, né, das reconstrutivas. Não era 4 pessoas, 10 minutos, eram 5 pessoas, 10 minutos, né? Então, lá naquele primeiro momento, que também era a minha conexão com as constelações familiares, foi em conjunto isso, né? Para mim já tinha ficado claro que eram coisas diferentes, né? E isso passou-se um tempo. Em 2016 eu fiquei sabendo que a Carola vinha para cá e eu já tinha uma vontade imensa de poder estar participando de algum evento com ela. E, infelizmente, em 2016 eu não consegui participar, né? Mas na minha cabeça sempre tinha lá uma caixinha que eu dizia, vou fazer uma formação ainda em reconstrutiva. E assim que eu fiquei sabendo em 2019, eu já me inscrevi e realmente, né, pude participar em novembro do ano passado e foi incrível. E realmente o meu trabalho veio ao longo dos anos aí indo para um patamar, como a própria Letícia falou, muito maior, né? Eu também, eu sou engenheira química de formação, atuei por mais de 20 anos como engenheira, depois eu vou falar um pouco sobre isso. E a questão de 5 anos e meio para cá que eu comecei a atuar como terapeuta com diversas técnicas, né? E eu acho que as reconstrutivas foi um arremate aí de tudo também que eu já venho vivenciando, tanto na minha vida, né, como terapeuta também. Então, isso foi incrível. Bom, eu vou falar aqui para vocês, então, uma breve história de como surgiu as reconstrutivas, né? E não tem como a gente começar a falar sobre isso se a gente falar um pouco da trajetória da Carola, né? É importante a gente dizer que a Carola fez parte da primeira geração, né? Ela foi uma das pioneiras dentro das constelações familiares, né? Ela foi diretora do Instituto Bert Hellinger, na Venezuela, ela foi cofundadora do Instituto Bert Hellinger em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Então, ela tem uma longa trajetória, né, vindo aí com esse trabalho das constelações familiares. Ela escreveu o livro, né, como a própria Tati fez, quem não sabe, Ecos do Passado, né? Então, aconselho que as pessoas, né, leiam, né, se aprofunde um pouco nesse material também da Carola, que é muito rico, né? Além do livro, também a Maga, né? Então, como a Carola esteve muito próxima de Bert Hellinger, né, ela ouviu muitas coisas, né, de Bert, né? E uma das coisas que ela ouviu foi que era importante que as constelações elas continuassem num processo evolutivo, né? O Bert falava muito que ao longo da jornada dele, ele foi estudando filosofia, teologia, psicologia, e tudo isso, de uma certa forma, ajudou muito no trabalho das constelações familiares, né? E que era importante que as constelações continuassem dessa forma aberta, né? Sem ficar institucionalizada, porque isso com certeza acabaria limitando, né, o progresso, né, da evolução da ferramenta, né? E a Carola, ela, nos eventos que ela participava, né, nos workshops que ela participava,
ela era uma pessoa muito curiosa, né? Existiam algumas perguntas, aqui no Brasil a gente fala com uma pulga atrás da orelha, né? Ela ficava intrigada com algumas observações que ela ia fazendo ao longo dessa jornada dela. Uma delas, que ela se questionava muito, é por que as pessoas voltavam para constelar, às vezes, as mesmas questões, né? Olhar para as mesmas questões delas, né? Isso era uma das questões que ela ficava, às vezes, intrigada, né? E aí, conforme ela foi participando de eventos e conversando nesses grupos, né? Afinal de contas, era um grupo muito rico, porque era um grupo que eu diria que hoje, por exemplo, né? Uma pessoa que se propõe a estudar algo, a pessoa tem um recurso da internet. Então, você vai no Google, você procura sobre determinada tema e tem um monte de informação. Hoje você tem muitos livros de constelação, mas naquela época, né, se a gente pegar aí 20 anos para trás, era muito difícil. Uma pessoa, para se aprofundar dentro das constelações familiares ou em alguma outra ferramenta, a pessoa tinha que arrumar a mala dela e ir atrás do seu professor, né? A gente fala, lá na indústria, a gente falava, tem que ir no Gemba, tem que ir, né, no local mesmo para você aprender sobre isso. E isso foi algo que a Carola se disponibilizou a fazer, né? Então, nessas caminhadas dela, ela ia percebendo esse tipo de coisa. Então, ela começou a perceber, por exemplo, que às vezes essa questão das pessoas quererem constelar e mais que uma vez, porque poderia ser porque a pessoa talvez não estava entendendo como era o trabalho, o próprio facilitador, ao direcionar o trabalho, não tinha feito isso de uma forma clara. Podia ser também porque o próprio constelado não estava preparado ou não estava disponível a se comprometer, né, com uma ação ou com uma decisão a partir daquilo que ele viu, né? Então, esse tipo de questionamento eram coisas que intrigavam ela e ela foi um pouco mais a fundo nessas questões. Num determinado evento que teve na Argentina, inclusive com o Hellinger, né, fazendo o trabalho, a Carola ela pôde participar como representante e o Hellinger colocou ela lá como para representar uma esquizofrênica catatônica, né? E ela disse que durante esse evento, para ela veio uma luzinha, como se dissesse assim, como representar, o que seria uma esquizofrênica catatônica, né? E na hora que ela estava naquela energia do representante, veio para ela assim, a vontade que ela tinha era tirar a roupa e sair correndo em direção a um outro representante, né? E naquele momento ela se deu conta que ela não estava sendo 100% honesta, porque quando ela olhou para aquela plateia de mais de 1000 pessoas, ela verificou que, poxa, tirar a roupa e ir em direção àquela pessoa não seria a coisa mais adequada, né? A partir dali, começou a abrir para ela, né, alguns insights, né, do caminho do desenvolvimento da reconstrutiva, porque ela começou a perceber que naquela situação que estava acontecendo com ela, que era uma pessoa extremamente experiente dentro desse mundo das constelações, se isso acontecia com ela, isso acontecia com todas as pessoas, né? E isso acontecia em função do quê? Das pessoas estarem limitadas para a tua história, né? Para a tua história, por aquilo que você vivenciou na sua cultura, na sua educação, na tua religião. E isso muitas vezes limitava você de estar plenamente ali naquela representação, né? Então, ela começou a perceber e continuar esses estudos avançando, né? E observando isso, que a questão, muitas vezes, dos representantes voltarem, estarem participando o tempo todo, né, de uma forma muito... Isso é muito comum, porque quem já, né, são consteladores e participaram de trabalhos, vê que muitas vezes a pessoa retorna, né, e gosta de... Eu já ouvi pessoas falarem, eu gosto de ser representante, né? É interessante. Por que isso também acontecia nas observações e naquelas questões que deixavam ela intrigada, né? É que muitas vezes o representante ele estava ali atuando, né, de uma forma sem se preocupar com o julgamento, ele não tinha que se expor. Então ele podia chorar, ele podia gritar, né, ele podia experienciar toda aquela energia sem uma necessidade de exposição, né? Por quê? Porque aquilo que ele estava ali demonstrando era relacionado à questão do constelado e não dele, né? Então isso dava a ele um certo conforto, né?
E por ele gostar, obviamente, de toda aquela energia do trabalho, ele acabava retornando. E ali, de uma certa forma, também eu já ouvi algumas pessoas, né, falando, eu aproveitei e me trabalhei também nesse trabalho. Então, essas coisas foram coisas que ela foi observando, que ela foi aprofundando, né? Tudo isso serviu de material para que ela também fosse buscando esse desenvolvimento desse novo caminho que são as reconstrutivas, né? Em um determinado momento, como ela estava sempre muito próxima ao Hellinger, participando de eventos, ele afirmou que os representantes traziam a sua própria história. Ele mesmo percebeu isso, né? Ele achava que as pessoas já não deveriam mais falar nas constelações, né? E que os representantes se envolviam muito no assunto. E quando ela escutou isso dele, isso para ela foi um baque, né? Ela, como uma facilitadora, como uma diretora de escola, né? Isso foi uma confusão muito grande, não só para ela, mas para todas as pessoas que eram pioneiras e que estavam muito próximas a ele, né? E ali começou um caminho dela entender, porque junto com tudo isso estava acontecendo um momento de muita expansão das constelações familiares, né? Muita gente se formando, muitos cursos, muitas pessoas atuando e não necessariamente sabendo o que estavam fazendo ou fazendo da forma que deveria ser feita, né? E ali começou, ela fala chispa, né? Que começou ela motivou ela a procurar outras coisas, né? Então ela começou a se aprofundar muito no trabalho de energia, né? Ela já tinha uma sensibilidade, mas que de uma certa forma causava medo a ela, e ela começou a olhar para isso, mergulhar mais profundamente nisso. Então ela foi estudar com algumas escolas, né, ligadas a esse movimento da energia. Ela se envolveu com grupos indígenas, né, com o grupo das mulheres muçulmanas, né, em Marrocos. E a partir de toda essa profundidade de estudo dela, né, que ela fala que durou praticamente um ano, foi quando começou a surgir esse movimento, né, dessa nova etapa do que era a etapa das reconstrutivas, né? Há 10 anos atrás, na República Dominicana, foi quando ela fez a primeira vez a reconstrutiva, e ela se deparou com um nível de energia e uma imensidão do trabalho que, de um primeiro momento, até assustou ela, né? E ela percebeu que, para sustentar um trabalho como esse, ela precisava realmente se estruturar, né? Não só mentalmente, não só fisicamente, mas também espiritualmente, para poder manter esse trabalho, né? Nesse período de um ano, ela percebia que os workshops dela já não eram aqueles workshops, ela já não tinha aquela energia que ela tinha antes, né? Então, e ela costuma usar essa frase, né? A energia só fica naquilo que está destinado a crescer, né? E no momento que ela começou a fazer esse movimento de evolução, né? De começar a experienciar essa nova ferramenta das reconstrutivas, as coisas começaram a ir para um outro patamar, né? O que são as reconstrutivas, né? Basicamente, eu vou falar muito superficialmente, porque quem vai aprofundar é a Letícia, né? Mas é uma desconstrução. O trabalho é desconstruir, né? Porque muitas vezes a gente fica aprisionado, fica condicionado num momento da nossa vida que às vezes nos atrapalha, que às vezes é desafiador para a gente. Então a gente consegue, através das reconstruções, desconstruir para depois fazer uma nova construção, né? E isso, nessa nova construção, você atinge um novo nível de consciência, né? Por que reconstrutiva? Algumas pessoas perguntam, por que esse nome, né? Então, a Carola disse que quando um dia ela estava assistindo o Discovery Channel e ela viu lá um programa, né, de cirurgia plástica reconstrutiva. E ela achou muito interessante. Ela falou, olha, essa palavra reconstrutiva tem tudo a ver com o que é esse trabalho, né? Você vai pegar alguma coisa que está ali desconstruída e você vai dar uma construção para ela num outro patamar, né? Então, assim, ela percebeu que esse seria o nome, que era um nome amplo, que abrangia tudo que contém as reconstrutivas, né? Com um nível de energia muito alto, né? Com um nível de percepção muito maior, né? Com acesso a informações. Então, daí, né, que começou esse trabalho das reconstrutivas. Acho que é isso.
passar para a Letícia vai detalhar um pouco mais. Ah, ótimo, Adriana, obrigada, viu? Então, como a Adriana falou, o nome Reconstrutivas veio dessa ideia de reconstruir mesmo. A Carol fala que ela estava lá aborrecida assistindo televisão e estava passando no Discovery Channel um programa de cirurgia plástica reconstrutivas. E já há algum tempo as pessoas afirmavam para ela, isso não é constelação, como é que chama isso? E ela decidiu que colocaria o nome de Reconstrutivas, e faz todo sentido mesmo, porque é exatamente a sensação que a gente tem quando a gente passa pelo processo das reconstrutivas. É como se a gente desmancha tudo, apaga tudo, e aí depois começa a montar de novo, e você sai com um outro olhar, é uma outra percepção. A gente vai estar trabalhando o tempo todo com percepção. E aí não cabem mais histórias, porque as histórias, elas vêm embutidas de uma série de conceitos. Então, a gente se baseia no que a Carola chama de programa de sobrevivência. E a gente é programado desde o momento que a gente nasce, a partir de 4 pilares que são família, educação, cultura e religião. Então, esses 4 ambientes vão colocando em nós conceitos, nomes e regras, e a gente passa a primeira etapa da vida, e do 0 aos 6 anos de idade, aprendendo o que é a vida, o que é o amor, o que é o dinheiro, o que é Deus, e vem de fora uma série de conceitos e de situações que nos marcam durante esse período, enquanto a gente está ali negociando pelo básico. A gente, nessa etapa da vida, a gente está na etapa de sobrevivência, então a gente precisa de água, ar e comida. Então a criança, ela está o tempo todo negociando pela sobrevivência, e a gente começa, então, a abrir mão do que a gente quer, porque a vida quer passar. Né? A vida, nesse primeiro momento, a única coisa que a gente precisa é de sobreviver. Então, o programa de sobrevivência é um aparato de crenças que a gente vai adquirindo nessa primeira etapa da vida e que nos conduzem. Então, a Carola conta muito essa história, por exemplo, né? Meu avô matou minha avó. Quem é bom, quem é ruim? Ah, mas ele matou minha avó porque ele pegou minha avó na cama com o melhor amigo dele. E agora, quem é bom, quem é ruim, né? Antes, quem matou era bom, quem matou era ruim, quem morreu era a vítima, mas aí a história vai mudando. Ah, mas o melhor amigo dele estava na cama com a avó porque ele também estava tendo um caso com a esposa do melhor amigo, e aí como fica, né? Então, toda a história, ela passa por um processo que envolve esse sistema de crenças que a gente adquire. E a gente está o tempo todo nessa etapa decorando coisas, decorando como são as coisas, como a vida deve ser, como as pessoas devem fazer, o que é isso ou o que é aquilo. Isso muda é diferente se eu nasci no Brasil ou se eu nasci na Alemanha. O que eu aprendo como certo e errado vai mudar totalmente. Se eu estudo numa determinada escola ou estudo numa outra escola, isso também pode mudar, porque a metodologia de ensino de uma pode alterar o que eu aprendo ou não. Então, as regras da família também, enfim, cultura, educação, família e religião vão moldando a forma da gente perceber o mundo. Eu gosto de chamar isso da magia dos nomes. É como se a gente criasse uma série de caixinhas dentro da gente e aquilo nos garante um lugar de segurança. Na psicologia a gente chama de zona de conforto, simplesmente porque é o que nos trouxe até aqui, é o que garantiu que a gente sobrevivesse. Então a gente tende no automático, sem um estado de consciência acionado, a gente tende a repetir aquilo que já aconteceu, aquilo que foi memorizado, porque aquilo, não importa se foi bom ou ruim, se eu gostei ou se eu não gostei, aquilo me trouxe até aqui e pronto. Tudo que está fora do programa, o programa de sobrevivência, ele ocupa em nós 95%. E ele fica incrustado no corpo, na mente, no espírito, no jeito de eu andar, em tudo que a gente vai fazer. Um dia desses eu estava trabalhando com um grupo de mães
E aí uma delas estava muito inquieta e contando essa história que o filho perguntava demais, nunca tinha saído da fase dos porquês. Se aquilo incomodava ela muito, ela não sabia o que fazer com aquele filho, porque aquele filho perguntava demais. Até o dia que alguém virou para ela e falou assim, olha, mas esse menino tem uma alma de cientista. E na hora que ela ouviu essa expressão, ela falou assim, olha, não é que é mesmo? E aquilo que antes era um problema, ela passou a inclusive, admirar e até estimular que ele continuasse desmontando e montando coisas, tá? Então, não mudou nada do lado de fora, mas mudou a forma em que ela percebia a situação. Então, tudo que era como se ela não tivesse a caixinha na programação, não tinha a caixinha da criança que pergunta, mas, de repente, ela consegue uma palavra que encaixa aquela criança com aquele comportamento que irrita dentro de algo que ela consegue compreender, e aquilo passa a deixar de ser um problema. Só é uma alteração de percepção. A gente recebe essas informações, tudo de fora para dentro, né? Tudo que vem desse sistema de crença vem através dos nossos 5 sentidos. A nossa percepção, ela envolve a visão, a audição, o paladar e o tato. Então, é tudo de fora para dentro, ou seja, a última coisa que a gente conhece no mundo e que a gente aprende sobre no mundo somos sobre nós mesmos. A gente aprende tudo sobre o que acontece fora, primeiro, e vamos abrindo mão da nossa essência, daquilo que nós desejamos, daquilo que tem força dentro de nós, e vamos só repetindo, porque primitivamente, celularmente, aquilo me garante vida. Então, é muito cru, é muito basal. Então, 95% fica conduzido por esse aprendizado, que foi que me ensinaram sobre como funcionava onde eu estive, como era na minha casa. E 5% é onde a gente consegue entender que a gente faz parte de um todo, onde a gente consegue se conectar com a nossa intuição a partir de um outro formato, onde finalmente eu consigo entender que, ok, o meu programa de sobrevivência é um recurso precioso, é o que eu tenho de mais bonito, porque me trouxe até aqui, mas talvez existe algo mais, e é esse algo mais que faz com que eu consiga conectar de volta com essa energia primária, essa energia que eu tive que ocultar, que eu tive que guardar, por uma questão de sobrevivência. Então, a reconstrutiva, ela faz como que uma revelação, a gente passa a perceber o mundo, o nosso modo de funcionar no mundo, de uma forma diferente. Então, eu consigo finalmente olhar para a minha programação e para todo aquilo que foi memorizado, tudo aquilo que foi decorado, como fonte, como recurso para mim, e eu consigo construir, eu consigo fazer a seguinte pergunta, será que pode ser diferente daquilo que eu aprendi? Porque tudo que for fora do meu sistema de crença, da minha zona de conforto, ela inicialmente vai me provocar um medo, um desconforto. E isso é físico, isso é fisiológico. Esse senhor dentro da cabeça, ele está programado para garantir minha sobrevivência, e ele todos os dias, quando eu acordo, meu cérebro acredita que vai acontecer de novo o que já aconteceu um dia, porque ele não conhece outra coisa. Então, me dirigir a uma experiência nova significa que, para que eu consiga executá-la, eu preciso suportar esse primeiro momento de medo, esse primeiro momento onde eu não sei o que vem, mas eu posso me permitir experimentar. Então, é disso que a gente trata quando a gente está fazendo todo o processo das reconstrutivas, e inicialmente a gente faz um trabalho que é corporal mesmo, também de preparo do corpo, para que a gente consiga olhar para essa programação suportando o que vem, porque a gente não vê, a gente briga com o que está fora, né, acreditando que está fora, porque até então só acreditamos que as coisas vêm de fora. E a reconstrutiva, ela leva a gente de volta para dentro, e às vezes o que a gente encontra é horrível, é exatamente o que eu criticava no outro, é o que eu não queria ver fora. Então, a gente faz todo um processo inicial de preparo do corpo, através de
exercícios vivenciais e meditações e exercícios físicos também, onde a gente prepara o corpo para esse momento, para depois a gente abrir esse espaço de conexão com o que é intuitivo, com o que eu ainda posso fazer, com essa força que eu preciso e posso encontrar também. Bom, então eu vou colocar aqui para vocês um vídeo que é um resuminho, tá? Sobre isso que eu estou tentando explicar para vocês. E o vídeo é o seguinte: vocês têm a seguinte tarefa, é um vídeo de um jogo de basquete, tem o time preto e o time branco, e vocês vão ter que contar quantos passes de bola o time branco vai fazer ao longo do jogo, tá ok? Isso aí, então, é um resuminho sobre como funciona a nossa percepção, né? Quem aí já conhecia esse vídeo do gorila, a gente já tem outras ferramentas também para vocês, tá? Mas a nossa percepção, ela sempre vai estar limitada. Onde eu coloco o meu foco de atenção, ali fica a minha vida. Então, as reconstrutivas são o time preto, o time branco e a bola de basquete. Então, a gente consegue ampliar e ter uma percepção muito maior sobre aquilo que está ocorrendo, sem o filtro do programa de sobrevivência, num nível de consciência mais elevado. E qual que é o filtro, né? O filtro do programa é o ego, é a linguagem. Então, aquilo que foi aprendido, ele passa pela linguagem. É a forma como eu compreendo e como eu descrevo o mundo. Então, o que as reconstrutivas fazem é deixar de buscar essas histórias. Toda vez que uma pessoa se pega repetindo o mesmo comportamento, repetindo uma mesma situação, repetindo o mesmo problema de um modo cego, a única coisa que ela está fazendo é protegendo aquilo que foi aprendido, protegendo o próprio sistema de crenças. Então, ela não consegue imaginar como seria a vida fora daquela repetição, né? E isso chega é inimaginável, né? Esses dias eu atendi uma moça que vinha de uma depressão há um bom tempo, e crônica, e ninguém mais acredita nela, e que um dia ela vai melhorar na vida, e esses dias ela tinha conseguido terminar um relacionamento que ela gostava, ela conseguiu o emprego que ela queria, estava ganhando bem, ainda estava relacionando com um rapaz que ela era apaixonada há muitos anos, e ela veio para a terapia porque ela estava tão feliz que ela estava achando estranho. Então, assim, a repetição é estranho sair fora da programação. Então, a gente volta para aquele lugar sempre, porque aquilo foi aprendido. Aquilo foi aprendido. E aí ela dizia assim para mim,
eu tô com medo de estar me sentindo bem, assim, só por causa do outro que eu tô relacionando agora. E se ele não quiser mais relacionar comigo, eu vou entrar na depressão que eu estava antes. E ela dizia, porque eu estou pensando nisso o tempo inteiro. E ela tinha trabalhado o dia inteiro, dado um plantão, atendido um monte de gente. Eu falei, não, você estava atendendo esse monte de gente até agora, 12 horas seguidas, pensando nesse assunto, pensando nesse medo, você tem certeza que você está dizendo isso para mim? Ela, não, eu estava concentrada nas pessoas, eu não faço uma coisa dessa. Mas só que no automático, ela acredita até que ela pensou o dia inteiro no problema, porque ela não consegue perceber que ela estava envolvida em outra atividade. Então, é isso que se trata o programa de sobrevivência, né? A gente não percebe o que faz, a gente repete simplesmente porque aquilo foi aprendido e me protege. Tem uma pessoa aqui enviando. Quem quiser enviar pergunta, pode enviar na caixinha aqui de baixo, tá, gente? No chat, às vezes, a gente pode perder, apesar que tá tranquilo. Então, no mecanismo de sobrevivência, vivemos praticamente num déjà vu, sempre repetindo e revivendo. Exatamente, Natalina. Dentro de um programa, de um mecanismo de sobrevivência, a gente está sempre repetindo. É mais do mesmo o tempo todo, a gente se coloca na mesma situação, sem perceber, automaticamente, e simplesmente porque aquilo foi o aprendido. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Se tiverem, podem enviar, tá? Rodrigo, fala então um pouquinho para a gente sobre a escola, né? Como é que é fazer parte da escola, como que é fazer parte dessa comunidade. Então, vamos lá. A Escola Holística Internacional Integrativa de Reconstrutiva, né? O que é fazer parte dessa escola, né? Nós temos que lembrar que nós estamos falando de uma escola internacional. Então, a riqueza de poder participar de uma comunidade como essa é muito grande, né? A troca de experiências, a troca de materiais, de vivências, é maravilhosa, né? Querendo ou não, quando a gente tem um grupo só dentro do nosso país, né? Como a gente sabe da programação já, né? Das reconstrutivas, a gente acaba ficando muito enraizado dentro daquilo que a nossa cultura, né, coloca. E quando você participa de um grupo como esse, da escola, e depois a Letícia vai falar aí, né, nos países que nós estamos, com esse grupo, é maravilhoso, porque você consegue ter uma experiência e um compartilhamento intercultural que é incrível. Você não vai conseguir isso em qualquer lugar, né? Então, você enriquece demais o seu trabalho, né? E uma coisa que eu acho que é importante, participar de uma comunidade internacional requer muita humildade, né? Porque para que o trabalho continue crescendo, cada um de nós faz parte de uma grande engrenagem, né? Não tem, obviamente que dentro da escola existem sim os diretores, os facilitadores, existe um nível hierárquico, mas cada um traz a sua participação, cada um tem uma importância para que a engrenagem, para que a escola como um todo, né, funcione. Então, né, a gente está aí pouco tempo, né? Eu entrei esse ano, praticamente alguns meses, 3, 4 meses, e eu posso falar para vocês assim que foi um presente, né? É um presente você ter essa experiência de participar da escola, né? Então, o que é pertencer a essa escola? É você poder estar tendo, eu acho assim, você está sendo catapultado, né? Você vai ser catapultado num período muito curto, porque você tem essa possibilidade de receber, né, de trocar toda essa experiência dentro do grupo, né? Então, eu falo para vocês assim, venham. Só quando você estiver dentro da escola que vocês vão saber o que é, né, participar num grupo como esse. E é maravilhoso, né? As reconstrutivas não fazem parte do aprendido, né, Adriana? Dessa vez é uma experiência que não tem como explicar, vocês têm que vir para experimentar,
que é Exatamente. diferente do que foi, do que vem, do que é o decorado, né? Então, uma das coisas que a Carola quis fazer quando chegou nesse trabalho também era sair das histórias. As histórias, elas fazem parte do aprendido, do decorado. Então, quando uma pessoa vem e traz uma questão e traz uma história, às vezes o terapeuta pode se perder dentro daquilo. Na reconstrutiva, a gente não trabalha com as histórias, a gente trabalha com a energia da pessoa, com aquilo que ela traz de honesto e é forte, não é com aquilo que ela tem de decorado. Tem uma pessoa aqui perguntando, Dri, se não haveria um choque e como, se eu desconstruo a programação, como ficaria depois de uma reconstrutiva. Uma das coisas que acontece é baixa ansiedade e a gente muda a percepção. E às vezes pode acontecer no mesmo dia, como foi comigo, na mesma noite. E às vezes a gente só vai perceber que a gente está entendendo uma questão de uma forma diferente quando a situação ocorrer de novo. Mas basicamente o que acontece é que a gente muda a forma de perceber, tanto fora quanto dentro, tá? E tem uma outra pergunta, Dri. As crenças podem ou não vir de traumas, e isso pode ser paralisante em nossas vidas? Como agem as reconstrutivas frente a esses traumas? Então, quer responder? Quer que eu responda? Posso falar? Pode falar. Então, vamos lá. Sim, né? Pode sim, os traumas virem de diversas experiências que você vivenciou ao longo da sua vida, né? Mas, de novo, né? A partir do momento que você consegue ampliar essa tua percepção em relação àquilo que você vivenciou, você cria uma oportunidade de fazer isso de uma forma diferente, né? Então, a ferramenta da reconstrutiva, ela te possibilita isso, né? Olha que interessante, eu tenho uma experiência que aconteceu comigo. Eu lembro que quando eu fiz a formação em novembro, eu voltei em 25 de novembro, e aí eu tinha um workshop que aconteceria em 2 dias, no final de semana, em dezembro. Esse workshop já estava pronto, porque eu tinha feito ele em maio, então basicamente eu ia fazer workshop parecido. Como eu tinha acabado de voltar da reconstrutiva, eu falei, não, eu preciso colocar isso em prática. Em uma semana eu montei um workshop novo. E na véspera de acontecer esse workshop, uma das pessoas do participante me escreveu e falou assim, Adriana, eu tô com um problema. Faz uma semana que eu estou com labirintite. Já fui no médico, já fiz umas manobras que tem lá, enfim. E eu não sei se eu vou, porque eu não consigo nem andar sozinha direito. Mas eu sinto profundamente que eu tenho que participar desse workshop. O médico não me liberou. Mas o que você acha? Eu falei, olha, sinta no teu coração, e se você acha que você tem que vir, você vem, você vai no seu tempo, se você tiver que deitar, não tem problema, você vai tomar aquilo que é necessário para você. Ok. Durante todo o processo de desconstrução, em um determinado momento que a gente estava fazendo algumas dinâmicas e falando, ela começou a chorar. E aí ela falou assim, eu preciso falar uma coisa para vocês. Aí a gente falou, o que que aconteceu? Pode falar. Ela falou assim, vocês não sabem. Eu acabei de descobrir porque eu tô com labirintite há mais de uma semana. Aí a gente fale mais sobre isso, né? O que tinha acontecido antes de uma semana? Uma amiguinha da filha dela tinha acontecido um suicídio da menina, né? A menina tinha se jogado do prédio. E olha ela contando, ela contou o seguinte, naquele momento que eu fiquei sabendo disso, eu me senti zonza com essa informação. E eu me coloquei no lugar dessa mãe. Ela mesma falou, na hora que ela falou, eu fiquei zonza, tonta, é a labirintite dela, né? Então, quer dizer, ela mesma conseguiu identificar o que tinha acontecido com ela, né? Olha o tamanho do impacto, né, do trabalho, né, isso que nós estávamos fazendo a desconstrução ainda, né? E o que aconteceu com ela ao longo, tinha mais 1 dia e meio ainda de trabalho, né? A partir dali,
a labirintite foi indo embora. Ela já voltou para casa dela sem sentir aquela tontura toda, né? E aí para ela veio uma consciência, né? E percebam, uma expansão, uma percepção muito maior do que estava acontecendo com ela e que ela estava no automático e ela não tinha nem se dado conta, né? Então, respondendo a sua questão aqui embaixo, tem a ver exatamente com isso. Olha como você amplia a sua visão e a sua percepção ao ponto de você muitas vezes encontrar respostas, né, para aquilo que está te acontecendo, né? Essa questão também do trauma, eu quero dizer um pouquinho sobre, de volta aqui ao programa, né? Mas as experiências que me marcam são as experiências que vão depois me remetendo novamente à repetição. Então, não sei se a gente pode chamar de trauma, mas fica um resíduo no corpo. Então, fica ali uma marca que é emocional, que ela está no corpo sobre aquilo que foi aprendido. E o que a gente faz na reconstrutiva também é criar uma narrativa de onde eu passo a tirar força do mesmo lugar que antes tinha uma dor, que tinha uma ferida. Eu aprendo a contar a minha história de um lugar de poder diferente, onde eu consigo honrar e ter orgulho das cicatrizes, ao invés de deixar que elas me conduzam de novo a um lugar insalubre, que eu repita de novo aquela mesma situação infinitamente, como se eu não tivesse poder para resolver. E não é algo de fora que vem e me tira desse lugar, eu encontro dentro o que é que vai me tirar desse lugar de repetição. O que é o mais mágico aí, né, das reconstrutivas para mim, dentro da minha experiência, né? Então, essa questão da desconstrução é orgânico, né? As pessoas sabem que algo se alterou ali, e não foi fora, foi dentro, não é no que houve na história, é na forma como eu olho para a história. Então, isso é o que eu percebo, assim, de mais bonito aí, de todo esse aprendizado com relação às reconstrutivas. Tati, você tem alguma experiência que te marcou aí durante esses anos todos, acompanhando tantos workshops? Eu estava contando aqui os facilitadores que vocês vão apresentar depois, e eu vi que eu já conheço metade deles. Já estive com metade deles. Aliás, mais que a metade, inclusive. A coisa que mais me impactou nas reconstrutivas, eu acho que foi o meu primeiro contato com elas, né? Para mim, aquilo ali era óbvio, porque nunca ninguém tinha pensado nisso antes. Como a Adri falou, né? Eu vi toda a evolução do trabalho. O trabalho não tem muito do que a gente via no começo, lá em 2014, mas a gente teve uma evolução, né, do trabalho. O trabalho funciona de outra maneira hoje, é chamado de outra forma hoje, né? E é uma das perguntas que surgem muito, né, para mim, principalmente, que eu organizo a formação. Mas eu fiz... não, mas já não é a mesma coisa, né? E outra coisa que a Carola comenta é essa atualização constante. Vocês, como parte da escola, vocês sabem, vocês fazem reuniões, vocês se apoiam mutuamente, como você estava comentando, essa comunidade, ela se alimenta, né? Ela se constrói. E assim, a minha primeira experiência com reconstrutivas, quando eu fiz, né, o movimento, eu me surpreendi com a força, porque eu sou uma mulher grande, para quem me conhece, eu sou uma mulher forte, mas é impressionante para quem vê de fora também, para quem participa é uma coisa, e para quem vê de fora, eu também tenho alguns casos assim que você fala, sabe, o que movimenta, o arrepio que dá na gente, você de fora, você fica na tua imaginação sobre o que está acontecendo, mas o movimento todo é muito bonito. Quando a gente começa a aprender um pouco mais, a estudar um pouco mais,
Inclusive, eu fiz a formação por conta disso, porque eu queria entender ali o que poderia estar acontecendo, porque saber mesmo a gente não sabe, né? A gente segue ali a intuição do que pode estar acontecendo, o que a gente conhece, o que a gente sabe um pouquinho. E eu já tive experiências pessoais, já vi pessoas que estavam, como a Adri falou, que estavam quase morrendo quando chegaram no workshop, porque, né, era outra coisa que estava acontecendo, era outro processo que já estava acontecendo, né? E quem já sabia o que estava acontecendo ali riu, né? Ah, tá bom, você tá com dor de cabeça, você tá quase morrendo, você tá com gripe, sabe? Você não vai conseguir chegar a tempo, né? A gente teve na formação passada um movimento muito forte que aconteceu, né? Isso me surpreendeu bastante. Já tinha visto coisas parecidas, mas acho que o nosso grupo foi um grupo muito unido nesse sentido. E como a vida das pessoas pode mudar, né, depois disso. Para mim, foi um recomeço, né, quando as reconstrutivas me acompanharam nesse recomeço. E acho que por isso que eu grudei também. Grudei e não larguei mais. Mas é essa força que o trabalho tem, é isso que me encanta, é isso que me apaixona. E é por isso que eu sigo, né? Porque o que faz uma tradutora grudada numa escola de terapeutas? Bom, vocês vão ter que me aguentar um tempinho ainda, como eu sempre digo para todos vocês, né? E eu sinto que eu sou conexão, né? A palavra que me veio muito forte quando eu fiz o meu trabalho de reconstrutivas lá na Costa Rica era conexão. E eu acho que, de certa forma, eu tenho feito isso e pretendo continuar fazendo. Agora tenho vocês, já não tenho tanto trabalho. Você vai continuar sendo experiência. Eu sou membro por carinho. Eu quero dizer uma coisa com relação a isso do grudar, né? As reconstrutivas fazem algo semelhante ao que acontece com a gente em dois momentos da vida. Um é na adolescência e outro quando a gente se apaixona. Nesses dois momentos, nossas memórias dão um descanso, o aprendido dá uma folga e a gente se permite experimentar algo novo. Então, isso vai acontecer naturalmente na adolescência e depois quando a gente se apaixona. Por isso que as pessoas, às vezes, querem se apaixonar por outra pessoa e outra pessoa e outra pessoa. E essa energia, ela é viciante, porque ela me põe em contato genuíno comigo, de novo, quando eu não preciso mais estar tão presa àquilo que foi ensinado. E eu acho que isso que faz com que a gente queira mais, né, Tati? Ok. Então, tem mais algumas perguntas, deixa eu ver o que temos aqui. Tenho visto que traumas de pessoas passam a repetir-se ao longo da sua vida até que se dê conta disso. É válido dizer que a pessoa atrai traumas semelhantes ao sofrido inicialmente? Yara. E tem diferenças quanto ao grupo misto ou só de homens ou mulheres? Que é a pergunta do Tom. Bom, a gente tem grupos só de homens, que são conduzidos por facilitadores homens, os arquétipos masculinos e etc. Tem os grupos que são só de mulheres, que vão ser tratados assuntos relacionados ao feminino e ao clã de mulheres aí. E tem os grupos mistos também, tem diferença no objetivo, na forma de conduzir, tem diferença sim, tá? A outra pergunta, em relação a atrair traumas semelhantes, eu acho que eu diria buscar, né? As pessoas começam a buscar por mais do mesmo, né? Nem só uma questão de atração também. O que você complementa aí, Dri, com relação a essa pergunta? Eu acredito que quando você começa a fazer um caminho de você expandir, de entender, né? De novo a gente volta para a palavra ampliar sua percepção, né? Quando você começa a ampliar sua percepção, elevar o seu nível de consciência, com certeza você já vai para um outro patamar de não ter uma repetição, né? Essa é a importância de você estar buscando sempre um autoconhecimento e entender
mais profundamente aquilo que está passando com você, né? E isso, com certeza, vai tirar você desse ciclo de repetição, né? Dentro do seu caminho aí, né? Acho que eu complementaria dessa forma. Isso aí. Pessoal, para quem quiser entender mais sobre as reconstrutivas, tem um documentário que foi feito, que está disponível no site da escola, o documentário tem ele em português e em espanhol e em inglês, com legendas, então tá esse material lá que começa a dar uma ideia do que se trata. Nenhuma ideia vai substituir a experiência, eu garanto isso para vocês, mas vocês podem já buscar essas informações, tem muita informação também no Instagram, com as lives, IGTV, de todos nós, todos os facilitadores. Eu vou falar um pouquinho aqui de quem somos, né? Então, como diretores aqui da escola, que avalizado aí pela Universidade de Acambu, da Venezuela também, tem uma parceria da escola com a Universidade de Acambu. A gente tem Carola Castilho como diretora, o Bart de Konink, da Bélgica, que ele é co-diretor, responsável pela equipe da Europa e adjacências. A Eva Hernandes, diretora da Espanha, Mimi Matar, na República Dominicana, Laimone Zulgis, da Letônia, Inês Zulgi, da Letônia, Jesus Elbitar, na Venezuela, esses são os nossos diretores. E como facilitadores, nós temos a Jéssica Luna, no México, Juan Carlos Zamarripa, também no México, Lorena Pulido, Vancouver, Canadá, Lívia DeVos, na Bélgica, Iop, nos Países Baixos, Bettina, Costa Rica, Monique, Países Baixos, Juliette, Rinfranc, na Holanda, Juliette também fala português, André Ninho Pinheires, na Colômbia, eu e a Adriana, aqui no Brasil, Tom Vandenstein, que é belga, mas está na Colômbia, e também fala português, e todos nós, vocês conseguem encontrar os contatos aí no Instagram e no site da escola. Muitos de nós com workshops online, então tem muito conteúdo relacionado à reconstrutiva sendo trabalhado no formato online, sobre vários assuntos, Eva trabalhando sobre temas relacionados ao dinheiro, Mimi Matar, vários workshops, Carola faz workshop de mulheres também, todo online, enfim, tudo isso está divulgado no site da escola. Eu me esqueci de alguém? Como se tornar facilitador da RIS. Algumas regras se aplicam, né? Nem todas as pessoas estão aptas a se tornarem facilitadores, há um processo interno a ser feito, há um caminho a ser percorrido, para que a gente consiga suportar toda essa energia que a gente vai ter que conduzir. E o caminho primeiro, experimentem, né? Passem pelo processo. O segundo passo é fazer a formação, e daí existe todo um processo de solicitação e avaliação que é conduzido depois internamente pela escola, para que a gente forme uma equipe que consiga se apoiar. Desculpa. E que consiga sustentar e avaliar como deve ser conduzido. Adriana, conta aí pra gente também alguma história que possa ter te marcado. Vamos lá. E, bom, como eu já falei lá no começo, fui 20 anos engenheira química, né? E eu nunca pensei em ser terapeuta. Isso não estava nos meus planos, né? Mas eu falo que a vida me preparou para isso, né? Eu precisei começar a adoecer, né? Depois aí de 20 anos trabalhando numa grande empresa, e para que eu pudesse parar para olhar para aquilo que estava acontecendo comigo, né? Então eu falo que a vida me preparou para isso, né? A minha alma já sabia disso, mas eu não sabia ainda, né? Como engenheira muito mental, muito quadrada, né? Muito dentro do condicionamento, do padrão, né? E eu diria para vocês que tem uma frase que fala assim: aquilo que você está buscando está te buscando, né? Então eu acho que quando a gente se conecta com a nossa alma, com o nosso propósito, né? O universo conspira para que aquilo tudo se alinhe e aconteça, né?
Então, por que eu estou contando isso? Porque assim como eu não sabia, mas eu escutei o chamado da minha alma, eu acredito que todos vocês que estão aqui participando desse, né, desse webinário, provavelmente já deve ter sentido esse chamado, né? Alguma coisa conectou vocês para que estivessem aqui junto com a gente, né? E se vocês estão sentindo esse chamado, eu acho que, né, nesse momento todo que nós estamos vivendo como mundo, digamos assim, né? Se você está sentindo esse chamado, venha. Venha, porque aqui na escola você vai ser recebido, ó, com muito amor, né? E a gente vai adorar, eu e a Letícia, né, ter mais pessoas, mais companheiros que nos ajude a disseminar, né, essa ferramenta para o nosso país, para o nosso Brasil, né, e obviamente para o mundo, né? Então, a nossa Tati está aqui, né? Converse com ela, tire as dúvidas com ela e venham, gente. Como a Letícia falou, é só você experienciando, você passando por isso, que vocês vão entender a dimensão desse trabalho, né? E aí eu queria trazer mais uma historinha, só para a gente fechar, que eu achei bem interessante. Então tinha um buscador, né? Que ele estava lá, né? Se encontrou com o mestre dele e aí ele falou para o mestre dele assim: mestre, eu quero chegar à iluminação, né? Eu quero expandir a minha consciência e chegar na iluminação, né? Então eu estou disposto a disponibilizar 4 horas minhas diárias de meditação para que eu chegue até lá. Em quanto tempo o senhor acha que eu vou chegar à iluminação? Aí ele falou assim, olha, em 4 horas por dia, uns 10 anos, né? Ele falou, nossa, 10 anos, né? Ele falou, já sei. Eu vou fazer, em vez de 4 horas, eu vou fazer 8 horas. Aí ele chegou para o mestre e falou, olha, mestre, eu vou dedicar 8 horas por dia em meditação. E quanto tempo o senhor acha que eu vou chegar à iluminação? Ele falou, 20 anos. Aí ele falou assim, como assim? Eu vou me dedicar mais tempo e no final das contas eu vou levar o dobro de tempo para alcançar a iluminação? Aí o mestre falou para ele assim, olha, por quê? Porque você está aqui nesse mundo para que você viva, para que você se relacione, para que você seja feliz, para que você compartilhe, para que você tenha alegrias na sua vida. Você não está aqui para sacrificar tudo, né? Então, se você fizer 2 horas de meditação bem feito, talvez você alcance a iluminação em 5 anos. Você não vai precisar ir de 8 horas diárias, né? Faça o seu melhor, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que ao longo desse caminhar, né, meu e de tudo que nós conversamos aqui hoje, faça o melhor de vocês, para tudo aquilo que vocês fizerem na vida de vocês, né? Se vocês estão sentindo esse chamado de vir aqui fazer esse trabalho com a reconstrutiva, venham e façam o melhor de vocês. E o resto é consequência. Aonde vocês vão chegar com tudo isso, existe um mar de possibilidades, né? Mas somente quando a gente dá o nosso primeiro passo e fazendo o nosso melhor, é que a gente consegue chegar indo um pouco mais longe, né? Tá bom? É isso que eu queria deixar de mensagem para vocês aí. Legal, Adri, muito obrigada. Eu coloquei aqui o site da escola para vocês, tá? Vocês podem acessar, tem todas essas informações e outras também. Uma coisa que eu espero que tenha ficado claro, né, que é o desejo nosso aqui da escola de criar essa estrutura, da Carola também, é que a reconstrutiva é uma nova ferramenta, então não é constelação, não é psicodrama, é uma outra ferramenta, ela é nova. Então, quem conheceu há mais de 3 anos atrás, tem que atualizar, já não é a mesma coisa. Então, o que a gente trabalha sempre é com essa responsabilidade sobre aquilo que eu busco. Então, existem facilitadores treinados, capacitados para isso, e a gente está dentro de uma estrutura, então busquem dentro de algo que está coerente com aquilo que a gente está aqui divulgando. Esse ano ainda temos formações previstas em Miami, na Venezuela, no Brasil e na Bélgica. Então, todas as datas estão lá disponíveis no site, o contato para quem tiver interesse. Vocês podem conferir essas informações lá no Instagram, tá? Os dados da Tati aí como organizadora, o nosso acesso,
é uma honra para mim estar aqui, representar a escola, né, participar de todo esse movimento, e eu espero que vocês tenham oportunidade de conhecer e de experimentar também, tá? Mas é isso, Tati, quer dizer mais alguma coisa? Eu acredito que apenas os dados, né? Se alguém tiver interesse, como as meninas falaram, as formações, os eventos estão previstos para acontecer aqui no Brasil. Nós vamos ter a supervisão com os alunos da escola já. Aí sim tem um pré-requisito, que é ter no máximo 2 ou no máximo 3 anos de formação, porque como a Letícia comentou, é uma ferramenta que ela, né, ela muda. Então a intenção é de que, se você já faz mais do que isso, mais tempo do que esse que você fez a formação, a recomendação da Carola é que você refaça. E temos também a formação, que daí o pré-requisito é você querer fazer a formação, não existe outro pré-requisito, né? A não ser que você... A única coisa que a gente pede é que você se comprometa, né? A gente lida com adultos, a gente não lida com crianças. Então, isso é uma coisa muito importante do trabalho da Reconstrutiva, acho que vale a pena, que as meninas vão concordar comigo, que a gente tem que se responsabilizar, a gente tem que ser responsável e assumir o nosso papel de adulto, né? Então é isso, quem quiser informações pode me buscar, estou disponível para responder todas as dúvidas. Se eu não souber, eu busco ajuda com as meninas ou a própria Carola. E agradeço muito o convite para estar aqui, né? Todos sabem que eu prefiro muito mais estar nos backstages, atrás do cenário, mas acho que fui bem. Boa noite, pessoal. Obrigada. Foi ótima, Tati. Obrigada pela presença, pelo carinho sempre.